WHGR11, o fundo de real estate da WHG. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 17 de julho de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo aqui no canal. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele tem a cota patrimonial a R$ 9,77, 301 milhões é o patrimônio líquido do fundo. A última distribuição, 10 centavos por cota, veremos adiante. Ele iniciou as atividades em dezembro de 2021. Como já sabemos, tem aí a taxa de administração e gestão de 1% ao ano, 20% é a taxa de performance. E na data que eu gravo aqui com vocês, o WHGR11 cota na B3 a R$ 8,79, fazendo um P sobre VP de 0,90, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,81. A cotação lá no mercado secundário mergulhou em fevereiro agora aos R$ 7,70. Desde então, buscou uma pequena recuperação, retornando para a casa de R$ 8,00, R$ 8,79 por cota. A última distribuição do fundo foi de 10 centavos por cota, paga no dia 14 de julho de 2025, fazendo um yield mensal de 1,13. Então, ele continua aí acima de 1% de dividend yield ao mês, anual de 13,59. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em WHGR11, teria hoje R$ 1.197,50, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar dessa pequena recuperação aí no mercado secundário, a rentabilidade do WHGR11 não consegue superar a linha do CDI, retornando no período apenas 19,75, enquanto o CDI rendeu 24,49, o IPCA 9,67 e o IFIX 9,18%. Então, o WHGR11 superando apenas o IFIX e o IPCA. Então, ponto de atenção, porque ele ainda não consegue superar o CDI desde setembro de 2024. Ponto de atenção, então. Mas, voltando aqui para o relatório, nos principais destaques aqui da gestão, ela comenta que o fundo encerrou o mês de junho com 101% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, sendo 75,4% em CRIs, 14% em FIIs e ações listadas, 8,2% em imóveis e 3,4% em instrumentos de caixa. A parcela de CRIs indexadas ao IPCA dá aí uma remuneração média de IPCA mais 8,75% ao ano, uma taxa de marcação de IPCA mais 10,17% ao ano, uma duration de 3,96 anos. Já a parcela indexada a CDI dá CDI mais 4,20 ao ano, uma taxa de marcação a mercado CDI mais 4,07, com uma duration de 2,32 anos para a parcela atrelada ao CDI. Nesta distribuição de 10 centavos por cota, ele faz 1,13 de dividend yield ao mês, 13,47 ao ano. O volume médio na B3 segue lá na casa dos R$ 407 mil, e no mês foram movimentados cerca de 6 milhões e 300 em FIIs, sendo 2 milhões e 300 em compras e 3 milhões e 900 em vendas. A gestão comenta que aproveitou o momento para reciclar as posições em FIIs, com ganho de capital e aumento à exposição em tijolo por meio de alocações em ações de shoppings e FIIs de escritórios. O ganho de capital total no mês foi de R$ 94 mil. Já no primeiro semestre, o ganho de capital do book líquido contribuiu com R$ 572 mil, cerca de 2 centavos por cota. A alocação do portfólio em FIIs se apresenta 48,9% em FIIs de papel, 18,3% em shoppings, 10,6% em logística, 3,8% em escritórios, 10,6% em hedge funds híbridos, 4,6% em FOFs e 3,2% em residencial, chegando ao yield anual de 13,33%. Nos comentários da gestão, atenção aqui, pessoal, tem uma situação aqui em relação a um CRI. Segundo a gestão, o CRI da PESA A e Z, em junho e julho, foram realizadas 2 tentativas de assembleia com o objetivo de aprovar a reestruturação do CRI. Ocorre que a assembleia não foi instalada porque não houve quórum suficiente para a instalação, entretanto, houve um aumento importante dos participantes. Acredita-se que seja possível atingir o quórum na próxima tentativa, em agosto, e adicionalmente, a CBRE foi contratada para realizar a comercialização do ativo objeto da garantia, com LTV de 53,5%, que imediatamente iniciou os trabalhos de prospecção de potenciais interessados. Então, temos aqui uma situação de calote, já inclusive com execução da garantia. Então, ponto de atenção aí, porque o fundo passa a ter um alerta. Tentaremos identificar adiante
a quanto corresponde o CRI da PESA A e Z. Veremos adiante. Em relação à DRE do fundo para junho de 2025, ele fez aqui um total de receitas de R$ 3.467.000, subtraídas as despesas de R$ 268.000, chegando a um resultado operacional de R$ 3.199.000, chegando aí 10 centavos por cota de resultado, 9 centavos de receitas de CRIs. Nesta distribuição de 10 centavos por cota, ele faz um yield anual de 14,40, equivalente a 1,13 ao mês, no valor de cota de 10 centavos, cota fechamento a R$ 8,87, com pagamento, como comentamos, agora no dia 14. A cota patrimonial ajustada dá aí uma rentabilidade de 40,4% desde junho de 2022, enquanto o IFIX no acumulado rendeu 23,4% e a cota a mercado ajustada 31,3%. Em relação ao volume, segue lá na casa de 407 mil de negociações médias diárias na B3, chega aí a 13 mil cotistas, e em relação à tabela de sensibilidade, considerando o preço de 8,87, ela chega aí da IPCA 12,52, CDI 8,10 e também o IGPM 14,89%. A maior exposição aqui do fundo segue aqui com o Centro Logístico Rio Claro, 7% do patrimônio líquido do fundo, indexado ao IPCA, formando uma taxa média de 9,25, vencendo em 2039 36% de LTV. Mas acima de 5%, ele tem aqui o Brookfield Sub, é um CRI no montante de 19 milhões, formando 6,4% do patrimônio líquido do fundo, além do CRI da Yu Perdizes Authentic, 5,9% do patrimônio líquido do fundo, e o CRI Emergente Code Logístico, 5% do patrimônio líquido do fundo. Para o CRI da PESA AIZ Industrial, forma aí 1,4% do patrimônio líquido do fundo, no montante de R$ 4.340.000, uma taxa média de aquisição de 7%, uma taxa média de marcação de 8,06%, vencendo em 2031 um LTV de 53,5%, a operação que é indexada aí ao IPCA, correspondendo a 1,4% do patrimônio líquido do fundo. Ele tem aqui do total de CRIs o montante de 227 milhões, 75% do patrimônio líquido do fundo, mas ele tem aqui também FIIs, 40 milhões 970 mil reais, 13,5% do patrimônio líquido do fundo. Ele tem o MCRE e também o CNIP. Temos vídeos destes fundos aqui no canal, importantíssimo você dar uma olhada. Além disso, ele tem aqui também o total de FIIs para Allos e também para Iguatemi, a ordem de R$ 1.333.000, 0,4% do patrimônio líquido do fundo. Em relação ao total de imóveis, 24 milhões, 8,1% do patrimônio líquido do fundo, 3,4% aqui em caixa, formando um total de 301 milhões de patrimônio líquido do fundo. A maior exposição por indexação IPCA, 74,8%, 22% de CDI, 2,7% da IGPM. A maior exposição por alocação é residencial, 32%, mas ele tem aqui também logístico, escritórios, shoppings, energia, varejo e outros. Na curva de IPCA, ele dá aí hoje 8,75%, já na curva de CDI, 4,2% e na curva de IGPM, 7,85%. A maior exposição no segmento da carteira de FIIs é de recebíveis, 48,9%, mas ele tem aqui também shoppings, 18,3%, 10,6% de logística e 10,6% de híbrido. Em relação à alocação de FIIs versus o IFIX, ele segue relativamente acompanhando o IFIX com 38,8% para o IFIX de recebíveis e 48,9% aqui de recebíveis, então uma exposição de recebíveis um pouco maior do que o percentual aqui do IFIX. Em relação à descrição aqui dos ativos, bem tranquilo, segue aqui com diversos CRIs na carteira. Ponto de atenção, então, é da PESA AIZ, porque 1,4% do patrimônio líquido do fundo se encontra aí comprometido, já inclusive com execução da garantia. Perfeito, pessoal? De WHGR11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos
Até mais.